todos! Mais uma aula de revisão de física para a sua prova, para o seu vestibular e para o Enem. Vem para cá então com o professor Ulisses. Nós vamos estar fazendo uma revisão sobre termometria, calorimetria e gases perfeitos. Vamos estar destacando os principais tópicos dentro de cada conteúdo. Termometria então, vem para cá. Termometria, nós vamos estudar as escalas termométricas, as diferentes escalas existentes hoje no mundo. São três: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Celsius é usado muito aqui no Brasil, você já sabe, tem a prática. Você, ao medir a temperatura, se dá a essa escala em graus Celsius. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, é medida em Fahrenheit e nos laboratórios é medida em Kelvin. Então há uma necessidade de construir uma escala termométrica e uma conversão entre as escalas, para que você possa perceber a equivalência de uma temperatura a outra, tá ok? Vem mais perto então. Vem mais perto aqui, por favor. Por favor, venha. Agora, olha só. Para construir essa fórmula, que você já sabe, ou até está relembrando agora, como chegar nessa fórmula aqui? É o seguinte, nós vamos usar justamente lá na matemática, na geometria, quando você tem retas paralelas cortadas por transversais, você pode construir uma proporção, né? Vindo de uma razão. Isso é o princípio lá, a lei de princípio de Tales. Isso? Agora, nós vamos então estar usando essa forma geométrica lá na matemática, aplicando aqui na física. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa reta da escala Celsius, essa reta da escala Fahrenheit e essa reta da escala Kelvin. Sabemos que os pontos fixos de ebulição é 100, 212 para Fahrenheit e 373 para Kelvin. E sabemos que para o ponto fixo de fusão, Celsius 0, Fahrenheit 32 e Kelvin 273. Sabemos que Kelvin partiu do zero absoluto. Zero absoluto é uma temperatura considerada, ou seja, extremamente baixa, onde que não há movimentação ali térmica, ou seja, o zero absoluto. Nunca foi atingida essa temperatura. Próxima a ela, sim, em laboratórios, tá ok? Agora, relembrando o seguinte, nós podemos fazer TC menos 0, 100 menos 0. TC menos 0 está para 100 menos 0. Assim como TF menos 32 está para 212 menos 32. Assim como TK menos 273 e 373 menos 273. Fazendo isso, nós temos TC menos 0, que é 0, 100 menos 0, que é 100. Aqui nós vamos ter 180, aqui 100. Simplificando tudo por 20, nós vamos cair em 5, 9, 5. Então eu vou ter TC está para 5, TF menos 32 está para 9, TK menos 273 está para 5. Aí o exercício vai te pedir, transforma Celsius para Fahrenheit. Você pega essa proporção aqui. Transforma Fahrenheit para Kelvin. Você pega essa proporção aqui. Transforma Celsius para Kelvin. Você pega essa proporção e essa. Lembrando que você pode simplificar 5 com 5. Passar de TC para TK, você vai passar esse 273 somando. Você vai perceber o seguinte, todas as vezes que você tem Celsius e quer passar para Kelvin, basta apenas somar 273. Diferente agora, lembrando da variação. Quando você tem variação de temperatura, pega duas temperaturas aqui, ó, nas escalas, ou seja, você tem uma variação de temperatura. Para variação de temperatura, você tem ΔC está para 5, ΔF está para 9, ΔK está para 5. Você pode perceber que a mesma variação em Celsius vai ser a mesma variação em Kelvin. Se a temperatura variou, o termômetro variou 20 graus Celsius, na escala Kelvin também vai variar 20 graus Kelvin. Só que Fahrenheit tem um 9 aqui, a proporção não vai ser a mesma. Tem que fazer a regra de 3 e achar então a variação em Fahrenheit. Agora vamos então para a calorimetria, falando de calor. Nós já definimos que calor, né, é a transição de energia de um sistema para outro. Ou seja, o sistema de maior temperatura para menor temperatura, até que eles atingem o equilíbrio térmico. Agora, nós temos dois tipos de calor
que nós podemos usar aqui dentro da física. Calor sensível, quando há variação de temperatura. Eu quero esquentar uma quantidade de água, calor sensível. Eu quero agora mudar de fase, um cubo de gelo, quantidade de calor latente. Quimaceta para calor sensível e quimala para calor latente. Vamos usar um exemplo aqui. Mas antes do exemplo, eu quero te lembrar que capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. É a capacidade que o corpo tem de ganhar calor e variar a sua temperatura. Podemos conceituar também que capacidade térmica é M vezes C. Porque quantidade de calor sensível não é MC delta θ? Substitui isso aqui, simplifica delta θ, você vai ter MC, que é justamente essa multiplicação aqui, esse produto, ok? Voltando para cá, vamos fazer um exemplo. Vem cá, câmera, vem cá. Olha só, nós temos aqui o calor específico do gelo, que é 0,5. Calor latente de fusão, que é 80 calorias por gramas. E nós temos calor específico da água. Nos exercícios, vão ser fornecidos esses valores aqui para você. Calor específico do gelo vai vir um Czinho e um G aqui. Então, a palavra gelo. Calor latente de fusão, né? O gelo, no caso aqui, 80 calorias por gramas. Calor específico. Nós estamos falando sobre o calor específico aqui. E vamos usar esse calor específico, calor latente específico e calor específico sensível para esse exemplo. No exemplo aqui nós temos um cubo de gelo de 20 gramas a menos 20 graus Celsius. Eu quero levar esse gelo à água a 80 graus Celsius. Lembrando o seguinte, que ao ganhar, para que isso aqui aconteça, eu vou ter que fornecer quantidades de calor. Agora, aí que vem o X da questão. Esse gelo vai esquentando. Então ele atinge uma temperatura ideal para se derreter. Que temperatura que é essa? 80 graus Celsius. Depois que ele atinge 80 graus Celsius, ele muda de estado sem alterar a sua temperatura. Em laboratório é possível provar isso aqui, verificar com o termômetro. Então daqui para cá eu tenho quantidade de calor 1, daqui para cá quantidade de calor 2, daqui para cá quantidade de calor 3. A variação de temperatura, quantidade de calor sensível, quantidade de calor 1. Então vou ter massa 20, calor específico do gelo 0,5, variação de temperatura, olha só, presta atenção, 0, temperatura final, menos 20, temperatura, exatamente, temperatura inicial. Menos com menos vai dar mais, por isso que eu vou ter mais aqui, ó, vezes 20 positivo. Menos com menos vai dar mais, lembra disso. Quantidade de calor 2, eu vou ter a mesma massa, só que agora daqui para cá ele derreteu. Então quantidade de calor latente, então é 20 vezes 80. Então eu vou ter 20 vezes 80. Vamos colocar os resultados aqui. 20 vezes 0,5 dá 10, 10 vezes 20 dá 200. 20 vezes 80 dá 1.600. 200 calorias, 1.600 calorias. Quantidade de calor 3. Eu vou ter a mesma massa, só que aqui agora é água. Calor específico da água. Então eu tenho 1 vezes a variação de temperatura, que é 80 menos 0. Eu vou ter 1.600 calorias. Então a quantidade de calor necessária para levar gelo de menos 20 a água 80 é justamente 1.600 mais 1.600 mais 200. Vai dar 3.400 calorias. Agora vamos para gases perfeitos. Vamos fazer essa revisão aqui dos tópicos principais. Equação de Clapeyron. Pressão VNRT. Puxa vida, não ri de ti. Pode memorizar assim ou outras formas que você quiser. Tá ok? Isso aqui é uma constante. Em função da constante, você vai saber se você vai usar a pressão em ATM ou outras unidades. Aqui é a equação geral dos gases. Aqui eu tenho uma certa quantidade de gás e uma certa quantidade de gás.
se eu abrir esse sistema e na mistura desse sistema, e se eu não perco mols, então o número de mols no equilíbrio aqui, ó, vão ser iguais. Por isso que esse produto é igual. NR, NR, eu posso igualar, tá ok? Nessa igualdade, eu chego aqui, ó, PV sobre T, né, pressão final, pressão inicial. PV, P0, V0 sobre T0. Então, eu tenho essa proporção aqui. Usando essa proporção, nós vamos ter três transformações. Isobárica, quando a pressão é constante. Eu vou ter esse gráfico aqui, ó, pressão sobre volume, pressão constante. Isométrica, quando o volume é constante, eu vou ter esse gráfico aqui. Isotérmica, eu vou ter esse gráfico aqui. O que é uma transformação isotérmica? Quando a transformação é realizada em temperatura constante. Isométrica, quando o volume permanece constante. Isobárica, quando a pressão permanece constante. Daí você pode usar a equação geral dos gases, pressão constante, você simplifica a pressão, sobra o quê? V0T, VT. Ou seja, volume final, volume inicial. Da mesma forma aqui, ó, quando o volume é constante, você simplifica o volume, você vai ter P sobre T, P sobre T. Ok? Isso aqui, ó, tira esse zerinho aqui porque é a temperatura final. Da mesma forma, isotérmico, temperatura constante, você vai simplificar, você vai ter essa proporção aqui, ó, P0 vezes V0 é igual a P final